ensine-nos a humildade. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, Shalonita, a partir da 8ª jornada de Shalom. Vamos iniciar nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E lá está a Palestina, situada na Ásia, uma faixa de terra. Do lado oeste encontra-se o mar Mediterrâneo. A leste, cortando seu território ao rio Jordão. Esse rio deságua no Mar Morto. Há 2 lagos, Herom e Tiberíades. A região subdividida em cidades, reinos e sub-reinos. A Judéia, região montanhosa, foi conquistada pelos romanos no ano 63 a.C. e virou um reino semi-autônomo. Jerusalém, a principal cidade da Judéia, com 25.000 habitantes aproximadamente, recebia milhares de peregrinos para as festas como a Páscoa. A sua importância devia-se ao templo. Era o centro do judaísmo. A Galiléia, um reino de aproximadamente 200.000 habitantes. Por estarem fora da Judéia, galileus eram tidos pelos judeus como broncos e caipiras. Nazaré era pouco mais do que uma aldeia, segundo algumas fontes, com não mais de 20 casas, a 115 quilômetros de Jerusalém. A maior parte das pessoas tirava o sustento da agricultura. Plantava-se grãos, oliveiras, legumes e vinhedos. Além disso, outros ofícios eram destacados, como o pastoreio de animais menores, como ovelhas e cabras, e pombos, usados em sacrifícios. A pesca constituía a indústria da Galiléia. Ofícios manuais eram transmitidos de pai para filho, como ferreiros, oleiros, tecelões, marceneiros, pedreiros e curtidores. As cidades da Galiléia e da Judéia eram locais insalubres, barulhentos e perigosos. Quase não havia praças, quintais e árvores. O casamento era a condição natural para homens e mulheres. Um adulto solteiro era tão raro quanto um homem com várias esposas. As mulheres casavam logo após a puberdade, raramente após os 15 anos. Os homens contraíam matrimônio mais tarde, mas antes dos 25 anos. Por causa da diferença de idade entre os noivos, havia muitas viúvas jovens. Não eram comuns famílias numerosas. A escola ficava na sinagoga e era só para meninos. Eles aprendiam a ler, escrever e a fazer contas. Havia um exército de informantes responsáveis por denunciar quem representava perigo para a sociedade. Os romanos concediam certa autonomia aos judeus. No Império Romano não havia ideia de prisão como punição. Quando alguém estava detido, era à espera de ser punido. Para réus pobres, era permitida uma execução cruel com sofrimento. A ignorância sobre as doenças levava o povo a atribuí-las a demônios. Entre os judeus previa-se que o mundo estava para acabar e que um rei do fim dos tempos seria enviado por Deus. Essa esperança era exacerbada pela situação de opressão em que os judeus viviam. O preconceito em relação à mulher era predominante. Esse preconceito estava fundamentado no Antigo Testamento e que tinha percepções distintas com o gênero feminino e masculino. As mulheres, além de submissas aos homens, eram consideradas muito inferiores a eles. Tinham sido criadas por Deus com o propósito tão somente de procriar e servir ao homem. As mulheres tinham seus lugares separados no templo e nas sinagogas. Em suas próprias casas, elas não deviam sentar à mesa durante as refeições. Enquanto os homens comiam,
elas deveriam servir à mesa. Passavam a maior parte de suas vidas nos ambientes domésticos, e quando saíam de casa, nunca saíam sem véu para não se exporem. Segundo ensinamentos transmitidos de geração em geração, a mulher era vista como fonte sempre perigosa de tentação e pecado. Foi ela que deu do fruto proibido ao homem, causando-lhes a expulsão do paraíso. Os homens deviam aproximar-se dela com muita cautela. A isto se acrescentava toda a regra de pureza sexual que via na mulher um ser totalmente impuro durante o período da menstruação e nos períodos pós-parto. Pessoas e objetos por ela tocados ficavam consequentemente contaminados e impuros, razão pela qual as mulheres eram excluídas do sacerdócio, da participação plena no culto e do acesso às áreas mais sagradas do templo. Eram confinadas porque os homens as consideravam como seres mais vulneráveis que deviam ser protegidas da agressão sexual de outros varões e defendidas publicamente para que a honra e a reputação da família fosse mantida. No tocante às mulheres, era mais seguro encerrá-las em casa para que guardassem melhor sua honra sexual. Assim todos podiam viver tranquilos nas aldeias. No judaísmo, a mulher vivia numa situação de marginalidade, e que não dizia respeito somente à questão social e moral, mas atingia também o aspecto religioso. Alguns rabinos chegavam aos extremos de afirmar que as mulheres não tinham alma. Não era permitido que as mulheres estudassem a lei. Não tinham permissão de tomar parte ativa nos cultos religiosos dos judeus. As mulheres não tinham posição oficial na religião, portanto não precisavam aprender. A mulher também era concebida como propriedade do marido, juntamente com suas demais posses. A esposa era uma possessão excessivamente valiosa e ninguém mais tinha o direito de tocá-la. Além de ser considerada propriedade do marido, também era do pai antes de se casar. Sempre pertencia a alguém, ao pai, ao irmão, ao marido, ao filho, e sempre devia submissão. Quando jovem, passava do controle do pai ao marido. Vale lembrar que no ambiente judaico, o direito de desfazer o casamento repousava unilateralmente nas mãos do marido. O marido podia repudiar sua esposa por qualquer motivo, ensinando que o homem poderia mandá-la embora até se ela deixasse queimar a sopa, ou se encontrasse outra mulher que lhe agradasse mais. O marido normalmente precisava citar o motivo pelo qual queria se divorciar da esposa, atitude que muitas vezes era prontamente aceita pela sociedade patriarcal e machista da época, uma vez que os homens não se importavam com a dignidade das mulheres. Neste contexto de desprezo e abandono, as mulheres repudiadas e as viúvas ficavam sem honra, sem bens e sem proteção, ao menos até encontrar um varão que se encarregasse dela. A sociedade naquele tempo era caracterizada por uma estrutura patriarcal de inferioridade e de submissão às mulheres. Diante deste cenário crítico e impetuoso, que muitas vezes foge à nossa concepção e imaginação, ainda assim a história da salvação é surpreendedora. Para quem é temente e servidor a Deus, e para quem guarda grande fé e confiança em Deus, os desígnios divinos têm destinação peculiares e sutis. Joaquim, de educação piedosa, e Santa Ana, mulher piedosa e serviçal, constituíam um casal distinto, mas viviam tristes e humilhados porque não tinham filhos. Eram estéreis, rezavam confiantes para que Deus suscitasse para eles uma descendência. Joaquim retirou-se para o deserto a fim de rezar, onde permaneceu 40 dias em jejum e oração. Um anjo apareceu-lhe e comunicou-lhe que ele teria uma filha. Também sua esposa recebeu a mensagem do anjo. De fato, tiveram uma filha, para a qual deram o nome de Maria. Eis que ela, Maria,
aparece como uma mulher simples do povo que habitava em Nazaré. Deus criou a alma de Maria, eximiu-a da lei universal do pecado original, e no mesmo instante em que Maria foi concebida no seio de Ana. Na carta de São Paulo aos Efésios, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda a bênção. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Se não nos é possível compreender totalmente o mistério da eleição por Deus, ao menos podemos contemplá-lo. Deus conhece antes do tempo, fora do tempo. Ele sabe sempre quem lhe pertence. Em Maria, a libertação do pecado por Cristo surtiu efeito antes que ela fosse criada. Por isso, o mistério da Imaculada Conceição é o mistério de perfeita pertença à santidade de Deus. Quem quis Maria sem pecado foi Deus. Maria é, portanto, a única exceção na participação universal do pecado, que reina desde o pecado original, Adão. Maria é a nova Eva. Ela é a primeira em quem se realizou totalmente a libertação. Deus a preservou com vistas à sua vocação de ser mãe de seu filho. Ela é a obra-prima da graça de Deus. Lucas adverte eloquentemente: encontraste graça diante de Deus. Sob o impulso da graça, Maria já havia oferecido a Deus sua virgindade, coisa que já fazia parte do desígnio divino sobre ela. Deixemo-nos, irmãos e irmãs, invadir por esta palavra, palavra que ecoa nos corações e mentes, mesmo que insistam ou queiram negá-la como tal, mas verdadeiramente a sutileza e a ternura divinas não foram grandes, mas infinitas, acolhida na simplicidade de uma mulher e que num curto diálogo trouxe o céu à terra. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim.
E Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Queridos irmãos e irmãs, temos diante de nós a total consagração de Maria a Deus e sua missão de ser mãe do Filho de Deus. Deus e sua missão tomam conta de Maria. Que perturbação, que medo, que desconhecimento. Como esteve o coração e a mente desta mulher diante desta proposta? Na sua pequenez de uma simples donzela, vivendo numa conjuntura tão hostil e principalmente no contexto das mulheres da época, o que pensar? Não havia muito tempo para pensar. Mas será que Maria poderia ter recusado ser mãe do Salvador? Claro que poderia. O mérito de Maria consiste em ter dado livremente o seu sim à graça de Deus e à sua missão. A predestinação da graça era o projeto da parte de Deus. Ela não foi forçada a aceitar este projeto. Como se não bastasse, não somente o sim abarcaria a extensão do aceite desafiador, mas o faça-se em mim vem reforçada a plenitude de sua maternidade por inteiro, sem restrições e sem titubear. Como se ela dissesse assim para si mesma: o que vai acontecer comigo? Tamanha insegurança e medo certamente deixaram perplexa a jovem de Nazaré. Ao aceitar o desafio do Senhor, também aceitou o perigo da sociedade apedrejá-la por adultério, por estar comprometida com José. Outro risco que tinha era enfrentar a ruptura de seu próximo casamento quando José soubesse desse problema. Porém, por obediência, e vale ressaltar que obediência aqui significa fidelidade aos planos divinos. Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando-o de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação, entregou-se totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Maria entendeu, na sua ingenuidade e pureza, que o plano de Deus não é aquele que vai nos fazer nunca mais ter problemas na vida. Muito pelo contrário. Maria teve muitas dores. Acompanhou passo a passo sua infância, juventude e na idade adulta durante a vida pública. Preocupou-se com ele, o vestiu e o alimentou, o instruiu e fê-lo sentir pertencente a uma família, membro de uma família. Interpelou-o quando se separou dela ou de José, ficando no templo. Interviu nas bodas de Caná, tentou perscrutar os mais diversos momentos em que seu filho ia contra todo o sistema de opressão na defesa da justiça e do bem. E se acaso não entendesse muito bem o que acontecia, sabia ela voltar-se a um silêncio absoluto de interiorização, pois o Filho homem era também o Filho Deus. Conceber uma vida entregue a tantos dissabores, havia cruzes, certamente,
alcançou uma extensão para Maria além do que literalmente foi. Ver um filho ser desprezado, insultado, difamado, julgado, açoitado, flagelado e ser exposto cruelmente no alto da cruz, crucificado e sepultado, rasgou a alma da mais bela flor do divino amor. Como pode a mãe sepultar um filho? Até hoje, essa é a pergunta crucial quando os filhos partem primeiro, e com Maria não foi diferente. E Maria estava lá, aos pés da cruz. A firmeza diante da dor e da sombra da morte, somente pela graça em plenitude, pôde manter Maria ali. A mulher, não mais ela, a Maria, acolhia o mundo inteiro, naquele olhar do seu doce Jesus moribundo. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Essas comoventes palavras revelam os profundos sentimentos de Cristo e encerram uma grande riqueza de significados para a fé e a espiritualidade cristã. Ao dirigir-se, no fim da sua vida terrena, à mãe e ao discípulo que ele amava, o Messias crucificado estabelece novas relações de amor entre Maria e os cristãos. A nova maternidade de Maria em relação ao discípulo constitui um sinal de grande amor, que levou Jesus a oferecer a vida por todos os homens. No Calvário, esse amor manifesta-se ao dar uma mãe, a sua, que se torna assim também a nossa mãe. É preciso recordar que, segundo a tradição, João é aquele que de fato a Virgem reconheceu como seu filho. Mas esse privilégio foi interpretado pelo povo cristão desde o início como sinal de uma geração espiritual que se refere à humanidade inteira. Ainda que, no desígnio de Deus, a maternidade de Maria se destinasse desde o início a estender-se à humanidade inteira, só no Calvário, em virtude do sacrifício de Cristo, ela se manifesta na sua dimensão universal. As palavras de Jesus, eis aí o teu filho, realizam aquilo que exprimem, constituindo Maria, mãe de João e de todos os discípulos destinados a receber o dom da graça divina. Imaginem a beleza de tudo isso. Nós fomos totalmente privilegiados. Isto é de uma grandeza imensurável para cada homem e para cada mulher. A missão de Maria para ser mãe de Deus e mãe da humanidade perpassa criteriosamente por ela ser a mulher, a feminilidade acolhedora. Nela, a criação inteira acolhe a Deus. Temos muitas vezes uma visão reducionista, restringindo-se muitas vezes a olhar para Maria como mãe de Jesus, só dele, esposa de José e só dele, mulher da Galileia e só dali. É bom lembrarmos que tudo o que Deus faz em nós e através de nós atinge a humanidade inteira, a terra inteira, o universo inteiro, em todas as épocas passadas e futuras. Tudo que Deus faz, na verdade, é absolutamente abrangente e absolutamente consequente. Nada é restrito a uma só pessoa, a um só lugar, a um só momento. Maria é mulher, é a mulher. Nela é que a feminilidade, características peculiares do ser feminino, como generosidade, afetividade, sensibilidade e maternidade, passa a ser também sinônimo de acolhida. A feminilidade
é a chave para compreender a capacidade de amar e se conectar com o Criador. Ela que foi sumamente amada por Deus, vive para amar. Ela que não conhece o não do egoísmo, do pecado, é toda sim, toda serviço a Deus e ao homem. Maria acolhe sempre, tanto a Deus como ao homem, irrestritamente. É a porta que o mundo abre a Deus. Essa característica da feminilidade, acolhida e restrita, será que existirá ela ainda sobre a terra? Maria, em sua feminilidade, faz-se acolhida total a Deus em nome de todos os homens, de toda a criação. Tal missão não é a de Maria de Nazaré somente, mas de todas as mulheres, de todo o feminino. Não é à toa que João Paulo II e o cardeal Ratzinger declararam com a força de documentos da Igreja que a mulher Deus entregou o homem. A ela cabe humanizar a humanidade. Ela é o socorro de Deus para o homem, para cada homem, para todo homem. Isso por causa de Maria, por causa do feminino de que Maria é o ápice. A mulher foi criada para ser ajuda, socorro. Também Maria foi criada para ser auxiliadora. Como nenhuma outra mulher, em nenhum outro tempo, ela foi e é o socorro de Deus para a humanidade. Condenados, prisioneiros, os homens necessitavam ser libertados, retornar à felicidade para a qual Deus os havia criado. O Verbo se fez carne, era luz. As trevas o rejeitaram, não o acolheram. Ela, porém, a mulher, o acolheu, fez-se acolhida em nome de toda a humanidade e em nome de toda a criação visível e invisível, em nome de todos os tempos e de toda a eternidade. O fazer-se acolhida do homem elevou Maria e com ela todos nós acima do tempo, das contingências dos limites humanos. Admirável poder este do sim, que ecoa desde sempre e para sempre o único e eterno sim do Filho. Admirável poder este do sim, que abre a Deus as portas da terra. Cada mulher, em sua feminilidade, deve trazer em si a imensa responsabilidade deste sim do Verbo, deste sim ao Verbo. Através de cada acolhida, hoje o Verbo se faz carne. Acolhida ao homem, a todo homem, faz-se mais mulher e faz o homem mais homem. O simples fato de viver a acolhida inerente à feminilidade já faz cada um cumprir sua missão de humanizar o homem. Feminilidade e disponibilidade. Feminilidade e acolhida se supõem. Maria, a mulher, a feminina, acolheu. Fez-se mãe de Deus. Acolheu e foi feita esposa do Espírito. Acolheu e foi feita mãe dos homens. Acolheu e foi feita esposa de José. Fez-se sim e acolhida em seu nome e no meu. Feminilidade e acolhida sem pecado, isto é, sem restrições, a elevam e nela nos elevam. Maria, a mulher feminina, fez a terra acolher o céu e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria, a mulher, a feminina, faz o céu acolher a terra e o homem, em que foi criada mulher, acolher em si todo homem. Nela, cada mulher será mais feliz e realizada quando for mais feminina, for ajuda, for socorro, porta da terra para acolher o céu.
porta do céu para acolher a terra. Haverá, meus irmãos e irmãs, missão mais sublime? Maria é o ponto de encontro entre o divino e o humano. Que com Maria, a Mãe de Deus, e sobretudo com seu sim, saibamos aceitar o desafio do projeto de Deus em nós, e Cristo continue sendo gerado em nós, para os nossos irmãos e irmãs. E com ele percorramos a trajetória de sua vida, seu nascimento, seu ministério, sua paixão e sua ressurreição. Que com ela saibamos lidar em uma conjuntura diferente de mais de 2000 anos atrás. Muitas vezes em que a feminilidade é confundida com o sexo, a maternidade é escravizada por machismo e intolerância, a sensibilidade é desprezada pela impaciência, a generosidade é ofuscada pelo consumismo, a afetividade é banida pela frieza. Olhar para Maria pode dar um novo significado às nossas relações pessoais e sociais, muitas vezes tão cansadas e exaustas de uma cultura masculina e por vezes machista, onde a competição para se sobressair e a performance condicionam e falsamente regulam o equilíbrio entre as pessoas e as gerações. Que saibamos viver neste mundo moderníssimo, com seus avanços assustadores. Estão convocados desde sempre homens e mulheres, a humanidade inteira, a acolher a si mesma, cada um acolhendo o outro e mais fortemente com o ardor solidário neste tempo em que o mundo parou. Assumir um compromisso com o Evangelho do Cristo Jesus está para além de uma simples resposta. É preciso certamente ter coragem, ter despojamento e renúncia. As consequências serão bem catastróficas quando balizadas pela vaidade e pela vontade própria. As consequências serão brilhantes, serão luz verdadeira, se pela humildade do servir, o rosto materno de Deus seja conhecido e propagado a todos os homens e mulheres, a qualquer ser vivente. Assim como Maria, sejamos também estrela guia na vida de muitas famílias, de tantos sofredores, de tantos e tantas que anseiam por misericórdia e compaixão, mesmo que isto custe sofrer e até morrer. A sociedade moderna hoje questiona: quem sou eu? E há outras perguntas existenciais sem respostas. Mas para os que creem, a resposta é Cristo. Ele domina os pensamentos, domina a história, domina o homem, é questão principal de sua salvação. E sua mãe é celebrada junto de seu ministério. Domina a história este ministério. Cristo veio à humanidade contando com a cooperação humana real. Quis ter uma mãe bendita entre todas, visto que ele seria o bendito fruto neste ventre. Em muitas iconografias da igreja se vê Jesus no colo de sua mãe, porque foi através dela que o mundo o recebeu. E é por meio dela que se conhece mais profundamente o Filho e seu reinado. O mistério de Maria é um convite para novos e profundos estudos, porque onde quer que se adore Jesus, também se prestará honra à sua mãe. Que Deus abençoe a todas as mães. No Dia das Mães, que podemos considerar que Dia das Mães é todo dia, não um dia em que
o comércio é exacerbado. Que Deus abençoe as mães do mundo inteiro. Que Deus tenha junto dele as que já partiram. Que intercedam por nós essas mães, junto com Maria, Mãe de Deus e Mãe da humanidade. Sejamos assim, simplesmente Maria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom, shalom. Maria, Mãe de Deus, querida Mãe, o teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador, exemplo de coragem, fidelidade ao céu. Foi difícil teu caminho, mas com fé seguiste a Cristo até o Calvário. Em pé permaneceste sem desfalecer diante do madeiro que o teu filho morreu. Maria, vem e dá-me tua mão, conduze-me ao teu filho que morreu na cruz. Ensina-me a confiar e esperar, ensina-me a crer, ensina-me a querer, ensina-me a amar, ensina-me a caminhar com Deus. Maria, Mãe da vida, Maria, Mãe do amor, Maria, nossa mãe, és mãe do nosso Salvador. Maria, Mãe de todos os cristãos, socorrei-nos na dor
Maria, segura minha mão, não me deixe sucumbir, ensina-me a ser fiel. Ensina-me o caminho até a cruz. Vem, ó Mãe, ajuda-me a caminhar. Se eu desfalecer, segura minha mão, pra eu não desistir e até a cruz chegar. Pois eu sei que a cruz não é o fim, pois nessa cruz teu filho morreu por mim e por amor a nós ressuscitou. O teu filho redentor veio a todos resgatar, e o teu amor, ó Mãe, o meu coração vem acalmar. Maria, Mãe da vida, Maria, Mãe do amor, Maria, nossa mãe, és mãe do nosso Salvador, és mãe